Tá? Sejam todas, todos e todas bem-vindos. Hoje o dia começa com emoção, né, Alicia? Estávamos perdidos andando por aí, por esse mundo virtual, andando de link em link, caçando vocês. Tem pessoas conectando áudio ainda, conectando vídeo. Eu vou dar 2 minutinhos. Eu sei que a gente começa atrasados hoje, mas vou dar 2 minutinhos só para as pessoas terminarem de conectar o áudio, porque fica aparecendo aqui para a gente de círculozinho. Estamos em 19 pessoas agora. É mais ou menos esse o público que a gente espera, né? Aproximadamente 20 pessoas, 20 e pouquinhas. Então, pronto. Agora que somos 20, de verdade, gostaria de agradecer a paciência de quem esperou por 15 minutos o Instituto Polis e Daniel Montandon chegar. Nós estávamos perdidos nos links, gente. Uma loucura. Quase nunca acontece, mas quando acontece a gente se perde muito. Então foram 15 minutos aí de atraso, nos perdoem por isso. Gostaria de dizer que nós estamos entrando no nosso quarto dia de Tira Dúvidas, que é também um dia de imersão. Hoje nós temos como objetivo fazer uma interação com o Daniel Montandon, que já está aqui e que estava perdido com a gente. A gente vai fazer a nossa preparação para o último encontro, e aí a ideia é que a gente vá, desde agora, fazendo um estímulo para a organização das ações que vocês têm pensado aí em curto, médio e longo prazo. Tá todo mundo aqui comigo? Será? Estou vendo muitos vídeos abertos, vídeos fechados, eu vou contar que sim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Cássia Caneco. Olá, Gabriela, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Cássia Caneco, estou atualmente como diretora do Instituto Polis, faço a coordenação também da Escola da Cidadania. O meu áudio ainda está ruim, eu peço desculpas por isso, mas as condições não, né? São as condições que temos hoje, que temos agora. Peço atenção à nomeação dos chats, porque é por eles também que a gente acompanha, dos chats não, dos perfis do Zoom, é por eles também que a gente faz uma avaliação e o preenchimento da presença de vocês. E eu vou pedir para os meus pares avançados, hoje eu tenho a Alicia comigo, para me ajudarem nesse processo de dizer como é que tem sido as últimas. Meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Comunidades práticas, né? Então, todas as vezes que eu me perder muito, eu vou erguer a mão e falar: Alicia, me socorre. Então, para aquecer esse momento, vocês que já chegam, né? Tipo, gostaria de saber o que é que vocês fazem quando vocês estão esperando. Como é que vocês gostam de esperar as pessoas? Pode colocar aqui no chat. Gosta de fazer uma leitura? Gosta de mexer na internet? Quando vocês esperam? Vocês reagem como? Diz para mim como vocês chegam e como vocês esperam. Ariela Cavalcante gosta de ler enquanto espera. Eu não gosto nem de esperar. A verdade é que eu tenho muita agonia, assim, eu fico preocupada, fico meio ansiosa quando estou esperando. Então, normalmente eu faço coisas que me distraem, assim. Estou normalmente com uma cara enfiada no celular enquanto eu estou esperando. Alice, o que que você faz? Boa tarde, eu gosto de ler e de acessar a internet. Ah, eu tava Então, me diz o que. digitando, mas eu jogo joguinhos de celular. Eu procuro adiantar alguma coisa que não leve muito tempo, boa. Gosto de ficar rolando feed. Tem sido cada vez mais comum, né? Antigamente, a gente conseguia ter nossos jeitos particulares de espera. Atualmente, fica todo mundo vendo coisas muito diferentes. Zerar o zap. Uau! Nossa, que luxo! Amigos e amigas de Frederico não ficam sem resposta.
Perfeito. Vocês fizeram essas coisas enquanto estavam esperando a gente por 15 minutos? Estavam todos trabalhando, né? Aposto. Porque atualmente, tudo que a gente faz na frente do computador, a gente faz duas, três coisas. Depende do conforto. Olha, dá para tirar um cochilo. Chique. Leitura de notícias, negócios, planejamento urbano e ou antecipo planejamento de ações ou retorno de comunicações. Gente, uma galera muito, muito atarefada. Internet, tem mais. Isso, né? Acho que, acho que é isso. Hum. Então, hoje, a nossa atividade está dividida da seguinte maneira. Eu vou, a gente vai conversar um pouquinho. Ai, tem mais pessoas chegando. A gente vai conversar vai conversar um pouquinho com o professor Daniel. Será que eu tô com... eu tô sem o manual de moderação. Acho que eu perdi ele aqui nas minhas abas. A gente vai conversar um pouquinho com o professor Daniel e a gente vai ter um momento também de tirar dúvidas, né? Então a gente vai dividir esse tempo, que agora está um pouquinho mais curto, nesses dois momentos de interação. E aí eu tenho uma tarefinha para vocês. E aí vocês vão contar para a gente como é que andam os planos. E isso pode ser apresentado aqui, mas também apresentado no fórum da nossa comunidade, a depender de como ande o dia de hoje. Vaza muito o áudio que está aqui comigo para vocês? Não, né? Perfeito. Então, Daniel, eu estava procurando uma bio mais curta sua. Eu penei nesse exercício hoje. Vou deixar todos os recados para o final, para que a gente não se perca muito e que vocês saiam daqui sabidos. Mas a bio mais curta que eu encontrei de Daniel diz que ele possui 15 anos de experiência em planejamento urbano na administração pública, tendo ocupado diversos cargos e funções, dentre eles diretor de planejamento urbano no Ministério das Cidades, atuando no apoio à implementação do Estatuto da Cidade nas cidades brasileiras. Mas existem páginas e páginas de uma bio, inclusive no LinkedIn de Daniel, que eu vou colocar aqui, só para vocês terem ideia. É, só para vocês terem uma ideia do exercício que fiz hoje. Então, Daniel, você pode fazer sua apresentação. Enquanto isso, eu vou me organizar aqui com a minha pauta do encontro. Tá joia, Cássia. Obrigado. Boa tarde, pessoal, todos e todas. Todes, eu queria. Cássia, eu me apresento como arquiteto urbanista. Acho que prefiro ser sintético, né? Mas eu tenho, depois eu passo aqui o link, tenho uma página da minha empresa de consultoria, que é meio que uma página também que eu compartilho alguns trabalhos e lá tem, depois eu mando aqui, mas de certa forma eu me considero um arquiteto urbanista, para ser mais sintético. Tô com o olho inchado, pessoal. Eu tô avisando porque de repente vocês acham que é normal, então o olho tá inchado mesmo hoje. Faz 2 dias aí que me peguei com esse olho inchado, às vezes acontece. Então, espero que sare logo, mas acho que está tranquilo para tocar aqui nosso encontro, tá bom? É, o que eu preparei para hoje, que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: eu sei que vocês estão numa fase de planejamento, né, do plano projeto de urbano integrado, né, o PUI, que pode ter talvez outras denominações, mas em síntese ele é isso. Se a gente for olhar o que é a proposta do DUI, né, Desenvolvimento Urbano Integrado, e evidentemente que quando vocês estão nessa fase inicial de planejamento do projeto, definir o partido urbanístico, vocês ainda não têm a fisionomia completa do projeto,
né? Vocês não têm os detalhamentos, vocês não têm os elementos técnicos resolvidos, vocês não têm a divisão das escalas. Evidentemente que a gente não tem como ter controle sobre todos os elementos projetuais nessa etapa. Mas é o momento que a gente faz escolhas, que a gente define perímetro, que a gente define programa, que a gente define conjunto de intervenções. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é um documento, um Excel, que será compartilhado com vocês, que é um checklist para vocês avaliarem se esse partido urbanístico de vocês, se na fase que vocês estão de fato fazendo um plano projeto de desenvolvimento urbano integrado, né? Ou se vocês estão fazendo, por exemplo, um projeto de requalificação de área central, né? Falar assim, puxa, Daniel, mas o meu recorte é justamente a área central, né? Mas então a ideia é que fazer um desenvolvimento urbano integrado numa área central não significa simplesmente fazer intervenções triviais de área central, tá? Vocês vão entender na hora que eu mostrar o checklist para vocês, tá? Então esse checklist ele tem uma função, tá? De ajudar vocês. Ah, preciso entregar esse checklist junto do caderno, junto das minhas outras tarefas? Não é um requisito obrigatório, mas seria muito desejável que vocês preenchessem, como eu vou explicar aqui na sequência, tá? É uma ferramenta bastante útil, tá? E acho que também pode acontecer de vocês terem elementos nos projetos de vocês ou nas concepções de projeto e de plano que talvez não estejam no checklist. E aí é legal também ter uma via de mão dupla de vocês compartilharem, tá? Darem uma devolutiva, incluindo esses elementos, tá bom? Então eu vou começar a compartilhar o Excel, e aí vou apresentar aqui, depois eu abro para a gente ter tirar dúvidas, tá bom? Então, tem alguém aqui que está pelo celular? Porque eu acho que pelo celular talvez vai ser meio pouco difícil de visualizar, tá? É melhor estar na tela mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando? Sim. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, eu vou explicar com calma essa planilha, né, para vocês. Primeiro, vejam que é uma planilha grandona, que ela tem aqui 158 linhas, sendo que duas são lá do cabeçalho, tá? Então é uma planilha grande, tá? E depois vocês vão entender por que que ela é extensa desse jeito. Então, o que que essa planilha ela tem? Ela é um checklist para vocês verificarem se a iniciativa de vocês ela tem vários componentes das três dimensões do DUI, tá? Então vamos lá. Primeira dimensão do DUI, né? É o que está nas células verdes aqui. Então a gente tem aqui a integração setorial, né? Ou seja, a integração de várias políticas públicas, de vários temas, né? Políticas de várias vertentes temáticas, habitação, transporte, saneamento, etc. Tá? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a integração multinível, tá? E a terceira dimensão é qualificação da forma urbana, tá? Qualificação do desenho urbano, tá? Então são essas três dimensões. O que que é um bom ou um projeto de desenvolvimento urbano integrado? É aquele que ele não adianta eu ter, por exemplo, eu gabaritar todos os aspectos de moradia adequada, mas eu não gabaritar os elementos, os demais elementos. E aí meu projeto não é um DUI, meu projeto é projeto de, por exemplo, urbanização de favela, tá? Então, a ideia dessa ferramenta é que vocês façam uma
uma checagem se o projeto de vocês tem aqueles elementos. Então vamos lá. Temos as dimensões, aí vai ter o primeiro coisa que está identificado como A de atributo por tema. São grandes atributos, tá? São grandes chaves temáticas, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem, ó, para dimensão, integração de políticas setoriais, a gente vai ter moradia adequada, tá? Nós vamos ter mobilidade urbana sustentável, saneamento básico, preservação e qualificação ambiental, desenvolvimento econômico local, preservação do patrimônio cultural e histórico, infraestrutura para a transformação digital das cidades, infraestrutura de equipamentos públicos sociais. São essas grandes chaves. Calma que eu já vou explicar para vocês os componentes, tá? São essas grandes chaves aqui. Continuando para os elementos, para os atributos da integração multinível. Processo participativo com envolvimento da sociedade civil, integração vertical, ou seja, com níveis governamentais acima da prefeitura, né? Estado e governo federal, e a integração horizontal, com outros municípios principalmente, tá? Universidades, segmentos da sociedade civil, etc. Tá? Ah, e integração com o setor privado. Esses são os atributos temáticos, né, da dimensão integração multinível. Vocês vão ter acesso a essa planilha, tá? Vocês vão receber para vocês, inclusive, preencherem. E a última dimensão, que é a dimensão qualidade da forma urbana, a gente vai ter, primeiro, forma urbana compacta, densa e segura ou resiliente. A ideia de segurança está mais relacionado à segurança no campo no contexto da resiliência. Mescla de usos, infraestrutura resiliente, adaptada, verde e adequada. Ah, qual que é a principal diferença do 3.3 para os anteriores? Basicamente, o 3.3, pessoal, são sistemas públicos. São os espaços públicos, as infraestruturas públicas, e nos outros a gente tem uma regulação, principalmente, sobre o solo privado, né? Os lotes, tá? Ah, espaços públicos seguros, acessíveis, confortáveis e agradáveis. Aí a gente está falando de principalmente o espaço público de convivência, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter uma infraestrutura que ela tem uma funcionalidade, né, específica, por exemplo, uma estação de, ah, vamos dizer assim, por exemplo, um lugar que tem por exemplo, um parque, por exemplo, que ele tem uma função, um wetland que ele vai ter tipo um piscinão que ele vai ter uma função de uma lagoa natural, tá? Isso, por exemplo, não está necessariamente um espaço de convivência, mas aqui teria espaços de convivência no outro. 3.5, ampla oferta de áreas verdes e de arborização, né? Coesão social, tá? Coesão social aqui está muito no campo da convivência, dos encontros, lugares para os encontros, né? E medidas de mitigação, principalmente para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, essas são as grandes chaves temáticas, tá? Talvez esteja faltando alguma aqui, né? Aí, por exemplo, o Tomás, que é um cara que tem aí um repertório bastante vasto, de repente ele fala, pô, senti falta de uma aqui, então o que que o Tomás pode fazer? Ele pode incluir aqui na planilha, identificar como amarelo e fazer uma devolutiva, né? Tudo bem, Tomás? E aí a gente vai ter os componentes projetuais,
que é o componente projetual? É quando a gente começa a fazer uma checagem se o projeto ele tem determinados elementos, né? Eu vou dar pelo menos um exemplo de cada agora para vocês, tá? Então, é, eu vou colocar aqui, ó, no tema moradia adequada, é, implantação do projeto em locais que ofereçam transporte público coletivo, sendo que no caso de assentamentos precários, o projeto pode contribuir com a melhoria da infraestrutura para o transporte público. Puxa, talvez o meu projeto ele não está abrangendo assentamentos precários. Eu estou produzindo moradia, mas ele não está apresentando assentamentos precários. Aí como é que vocês vão fazer? Tem a primeira análise, que é essa coluna aqui, que é pertinência com o projeto. Então, assim, esse tema, por exemplo, ele não tem pertinência com o meu projeto, porque não tem assentamento precário no meu projeto. Então, você vai colocar aqui não pertinente. Para todos os outros que você colocar pertinente, você vai examinar qual que é o grau de atendimento no projeto. Então, por exemplo, eu vou pegar um outro caso aqui, ó. Olha aqui, ó. Implantação, do projeto em locais que oferecem infraestrutura de ciclomobilidade, sendo que no caso de... Não, isso aqui não é caso de assentamento precário. Aqui. Adoção de assistência técnica no processo de desenvolvimento de projeto e execução de obras de construção das unidades residenciais. Vamos supor que um dos projetos de vocês aí, pô, eu estou usando a TIS, né? Olha só que bacana, caramba, estou fazendo a TIS. Então, você vai colocar aqui como pertinente e grau de atendimento, né? Atendimento integral. O projeto atende, tá? Puxa, o meu projeto aqui tem um item de certificação, né? Meu projeto ele não tem uma certificação, só que a gente colocou no edital de termos de referência de contratação do projeto, a gente colocou alguns critérios ali de sustentabilidade. Então você pode falar que atende parcialmente ou não atende, tá? Então a ideia daqui é assim, vocês preencherem aqui, né, com pertinente, né? Por exemplo, é pertinente, ou aqui, por exemplo, e atende. Ou não atende, assim sucessivamente, tá? Então a ideia é vocês preencherem, fazerem esse checklist. É obrigatório, né? Vai ser objeto de análise isso? Não. Mas é um exercício importante, é uma ferramenta muito útil para vocês averiguarem, tá? Então vamos para o próximo item aqui, mobilidade urbana sustentável. Nossa senhora, esse aqui, todo projeto vai ter que ter, ó, por exemplo, a adoção de medidas de priorização da circulação de pedestre. Projeto que não tiver isso, vai tomar puxão de orelha, né? Porque não dá hoje para a gente conceber um projeto que não tenha uma priorização do pedestre. Então, vocês vão, com muito orgulho, vão vir aqui e vão colocar pertinente e atende, né? O projeto tem. E aí, tem uma coisa que foi colocada aqui, pessoal, que é essa coluna E, que ela é o seguinte, ela fala assim, como é que eu comprovo que eu estou atendendo aquilo? Como é que eu mato no peito? Ó, meu projeto tem. Então, aqui tem uma série de formas de comprovação exemplificadas, também em caráter exemplificativo. Então, por exemplo, aqui, ó, né, como é que eu mostro que eu priorizo o pedestre? Então, por exemplo, a apresentação de plantas e demais elementos gráficos do projeto pretendido, demonstrando espaços destinados ao pedestre que atualmente não são utilizados exclusivamente por pedestres. Desejável apresentação de ilustração das situações existente e futura desejada que demonstre ampliação de soluções para os pedestres, né? Então, ou seja, além de mostrar, né, em projeto isso, você tem que mostrar meio que o antes e depois. Puxa, caramba, mas eu estou aqui numa fase do trabalho que não é, eu não vou apresentar resolução de projeto. Ok, o que está aqui mostrado é para quando vocês fecharem a fase de desenvolvimento de projeto, tá? Então não precisem ficar preocupados em, neste momento, né, quando vocês preencherem, vocês terem esses elementos de comprovação. A ideia é que vocês pensem que isso seria, por exemplo, importante quando vocês finalizassem
a formulação do projeto, né, enquanto peça técnica, tá? Então vamos aqui, ó, saneamento básico. Ó, o projeto tem melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, englobando intervenções de micro e macro drenagem. Olha só, o projeto tem adoção de soluções baseadas na natureza na implantação de infraestrutura de drenagem, né? Então aqui tem vários, ele está bastante dividido, né? Pô, meu projeto tem, é pertinente isso para o meu, etc e tal, né? Aí assim, puxa vida, meu projeto não tem, mas será que eu não posso, talvez, abrir um pouco a cabeça em relação a isso e fazer alguma medida que atenda a isso, né? Porque de repente vocês começam a ver assim que o projeto de vocês ele está muito limitado, não está atendendo muitas coisas, né? E o ideal seria que os projetos eles tivessem, eu diria assim, um bom projeto de DUI é um projeto que ele vai atender pelo menos 50% de cada um dos atributos. E aí, pô, pelo menos é um projeto que está ali bem distribuído, né? Então vamos lá. Preservação e qualificação ambiental. Ah, melhoria de espaços públicos, incluindo qualificação paisagística, por exemplo. Então, isso é um ponto que talvez todos os projetos tenham. Vocês talvez ainda não tenham avançado no desenho, mas é importante mostrar, puxa, vai ter um trecho aqui que vai ter isso no meu projeto e tal, então é pertinente, né? Proposição de regulação urbana que promova a proteção de recursos naturais existentes. Puxa vida, meu projeto não altera nenhuma norma urbanística. Então é impertinente para o meu projeto esse componente. Ele não está, eu não estou alterando norma. Então, como é que eu posso ter uma proposição de regulação urbana? Então, não é pertinente para o meu projeto, né? Adoção de certificação ambiental na construção e reforma de edificações, né? Puxa vida, será que eu consigo prever isso, em algumas das edificações que eu estou fazendo no meu projeto? Pô, talvez eu consiga fazer em algumas. Então, legal, é um tema pertinente e eu vou atender parcialmente, né? Desenvolvimento econômico local. O projeto ele contribui para a economia circular? Puxa, deixa eu ver aqui como é que eu demonstraria isso, né? Ó, apresentação de memorial descritivo que apresente soluções e práticas a serem adotadas no projeto que reduzam a geração de resíduos, adotem a reciclagem e outras soluções que reduzam o consumo de produtos nocivos ao meio ambiente. Puxa, talvez eu possa pensar em alguma coisa no processo de desenvolvimento dele, né? Ah, preservação do patrimônio cultural e histórico. Nossa, a área central deve ter um monte de situação assim, né? Pô, eu estou prevendo a adoção de solução projetual que assegure a proteção e preservação do imóvel tombado em processo de tombamento? Ah, nota 10, estou fazendo, né? Meu projeto contempla. Então, talvez vocês gabaritem esse item, por exemplo, né? É, condicionamento de eventuais demolições de edificações tombadas ou em processo de tombamento à prévia autorização de órgão de preservação competente, né? Enfim, então isso tudo é importante aqui também mostrar. Infraestrutura para a transformação digital das cidades. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Implantação de infraestrutura de telecomunicações tais como ERB. Puxa vida, será que meu projeto não consegue prever a oferta de Wi-Fi no espaço público? Será que, pô, talvez eu possa pensar nisso, né? E então aqui, ó, implantação de infraestrutura para disponibilização de acesso à internet em espaços e equipamentos públicos, né? Então acho que talvez esse aqui, pô, talvez o projeto consiga fazer. Eu não pensei, mas talvez eu consiga fazer um ajuste nele para ele contemplar esse item, né? Então assim, quando vocês na semana que vem forem apresentar o projeto de vocês, eu acho que é importante assim, o meu projeto é requalificação da área central em Palmas, né? De um território aqui em Palmas, que a gente vai fazer tal coisa. É assim, expliquem por que que essa estratégia de vocês, ela é uma estratégia DUI. Por que que ela é DUI e por que que ela não é simplesmente uma intervenção trivial em área central, né? Então, assim, saibam mostrar, né, assim, de forma basilar, a presença dos elementos aí DUI no projeto, a presença das três dimensões. Claro, como o tempo de apresentação é muito curto, destaquem, né,
Passo assim, os destaques, olha, para a dimensão um, os destaques de integração são esses. Para a dimensão 2, os destaques de integração multinível são esses. E para a dimensão 3, os destaques são esses. Eu acho que é uma coisa importante, né? Ah, infraestrutura de equipamentos públicos sociais. Por exemplo, o projeto ele está prevendo implantação de biblioteca pública, implantação de creche, implantação de escola pública, implantação de espaços de lazer, como quadra e centro esportivo, né? É, é pertinente para o projeto? Será que caberia, né? Enfim, então, aqui em caráter exemplificativo, tem um monte de coisa para o checklist. Pô, Daniel, tem umas coisas que o meu projeto tem aqui que você não mostrou aí. Beleza. Faça uma devolutiva, né? Adicionem, né? Faz aqui assim, ó. De repente, a primeira coisa identifica, ó, é o meu tema, acho que é sobre equipamento público social, né? Então, você vem aqui, adiciona uma linha, né? E aqui faz a proposta e identifica em amarelo. E aí, porque aí é legal a gente ter a vida de mão dupla, né? A gente recebe aqui um monte de contribuição de vocês e começa a ampliar esse nosso checklist. O checklist vai ficando mais robusto, né? Mais completo, tá? Então vamos lá. Integração multinível, né? Por exemplo, é, tem várias coisas do processo participativo envolvendo a participação da sociedade civil. Estratégia, proposição de estratégia, plano de participação da sociedade definido para todas as etapas de estruturação e implementação do projeto. Puxa vida, será que eu pensei em processo participativo diferenciado para a etapa de formulação e para a etapa de implementação, né? Descrição dos instrumentos e metodologias de participação. Realização de evento público para apreciação e discussão do projeto, audiência pública. Realização de consulta pública online para apreciação e discussão do projeto, ou seja, eu faço online, faço presencial, né? Realização de ampla divulgação pública do projeto, inclusive na internet, né? Previsão de instâncias de discussão e deliberação do projeto na etapa de formulação e estruturação. Eu tenho um conselho da cidade, eu tenho um núcleo gestor, né? Em que eu submeti esse projeto. Daí assim, ó, como é que eu poderia assim, ter? Olha aqui, ó, o projeto foi apreciado ou deliberado em um órgão colegiado com participação da sociedade, preferencialmente Conselho da Cidade, estruturado de acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades. Vamos supor, pô, fui lá, levei meu projeto, debati lá no Conselho da Cidade, por exemplo, teve algum momento que isso foi discutido, tá aqui a ata, né, e o registro de presença da reunião, tá aqui, ó, registrado. Pum, né? Integração vertical, né? Então, assim, mapeamento de parcerias potenciais a serem celebradas com órgãos do governo federal, né? Realização de atividades e ações de articulação institucional com órgãos do governo federal. Então, assim, eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer com o governo do estado e governo federal. Mapeamento de parcerias potenciais, tipo o CAL, será que cabe eu fazer alguma coisa com o CAL? Será que o meu projeto é uma coisa para eu fazer com o CPRM? Será que eu preciso falar com o IFAM? Será que eu fiz reunião com a instância estadual do IFAM, né? Como é que está o diálogo com eles, né? É, é um entrave aprovações do IFAM, né? E então, assim, acho que tem várias medidas aqui, por exemplo, que mostram, né, desde celebrar acordo, mapear parceiros, formar grupo de trabalho, fazer ações de articulação institucional, né? Talvez fosse interessante também vocês avaliarem assim, o que que já foi feito ou o que pode ser feito dentro de um planejamento. Você pode até ter um plano de ação para fazer essas articulações. Integração horizontal, aí vem assim, por exemplo, será que eu fiz eh, uma conversa com as universidades? Será que não cabe eu envolver a universidade? Será que não cabe eu fazer um envolvimento do CAU nesse processo, do IAB, né? Eh, então, aqui tem uma série também de coisas para ser. Olha, por exemplo, a celebração de acordos e parcerias com sindicatos, associações patronais, para auxiliar na formulação e implementação do projeto, né? CAU, por exemplo, entidade de classe, né? É, então aqui eu acho que tem várias opções. Ele é bem fragmentadinho para cada um poder até se encontrar e pontuar, né? Ou seja, ter pelo menos um atendimento. Aqui
a questão do ATIS, né, da assistência técnica para habitação social, né? Fomento à participação comunitária e engajamento dos moradores, integração com o setor privado, né? Por exemplo, desenvolvimento de estratégias de participação do setor privado no financiamento do projeto, como o CEPAC, outorga, PPP, dentre outros instrumentos. Estou em área central, né? Tem alguma estratégia que eu estou usando algum instrumento para isso? Será que eu poderia pensar em utilizar, né? É, eu acho que tem projetos polêmicos que são de PPPs, né? Mas PPPs bem modeladas são uma coisa muito virtuosa, né? Talvez elas para alguma parte do projeto, por exemplo, né? É, e aí, então, indo para a última dimensão, né? Forma urbana compacta, densa e segura, tá? Então, assim, olha, o que que seria isso, né? Então, assim, inserção do projeto em áreas urbanas centrais bem equipadas com infraestrutura. Tá? Puxa, vocês estão provavelmente fazendo tudo que atende esse requisito. Inserção do projeto próximo a estações e linhas de transporte público, né? Maior adensamento construtivo. Revitalização de centros urbanos degradados, requalificação de espaços públicos subutilizados, né? Puxa, isso aí vocês estão atendendo com certeza. Utilização de instrumentos urbanísticos indutores da função social da propriedade urbana. Puxa vida, será que eu estou prevendo uma estratégia de notificação de imóveis ociosos? Isso está acontecendo no município, né? Como um fator, por exemplo, de complementariedade ao próprio projeto, né? É, diversificação do padrão de moradia, assim, olha, efetivação da redução de distância e do deslocamento através do uso de transporte não motorizado, né? Eu estou, então, por exemplo, prevendo ciclovia, por exemplo, aquele projeto de Barcelona, né? Que eles pegam 9 quadras e eles priorizam a circulação de pedestre, né? Que chama unidades de vizinhança, né? Será que eu estou fazendo, será que cabe algum tipo de coisa nesse sentido? Desestímulo à utilização do automóvel. Tem uma medida relacionada a isso, né? Planejamento de ruas, calçadas, espaços de circulação em geral de pedestres com sombreamento para proteção contra condições climáticas extremas. Então, tem vários exemplos aqui, tá? Mescla de usos, né? Então, eu estou fazendo fachada ativa, estou fazendo uso residencial com não residencial, né? O meu projeto ele tem uma normativa envolvida que eu estou fazendo esse incentivo da diversidade de usos, né? Fomenta a implantação de empreendimentos para pequenos negócios e empreendedorismo local. Eu estou fazendo um projeto que ele é muito imobiliário, né? Que ele só vai chegar ali um grande grupo para participar dele, ou eu estou criando uma ferramenta que vai permitir que eu tenha pequenos, né, negócios ali nessas áreas centrais, né? Ah, preservação de edifícios históricos e culturais no local, né? Conversão de edifícios ociosos a novos usos, permitindo o reaproveitamento de edificações pré-existentes, né? Enfim. Infraestrutura resiliente, adaptação adaptada, verde e adequada. Então, assim, atendimento dos requisitos de certificações nacionais e internacionais de sustentabilidade, promoção da acessibilidade universal, previsão do emprego de práticas de construção ecológica, né? É, previsão da utilização de materiais de construção sustentáveis, reduzindo o consumo de recursos naturais, né? Tá? Então, assim, puxa, Daniel, de onde que saiu essas coisas aí, né? Isso saiu de um levantamento de várias bases, desde ISO de sustentabilidade, até os ODS, até o documento da nova agenda urbana, até leis federais, tá? Isso vem até de leitura dos próprias metas dos ODS, tá? Então, isso vem de uma varredura relacionada a isso. Espaços públicos seguros, acessíveis, confortáveis e agradáveis, né? É, por exemplo, previsão de parâmetros para destinação de áreas públicas no projeto, né? Então, às vezes, o projeto ele tem uma previsão do parcelamento do solo e compensações para destinação de áreas, né? Ah, garantia da plena acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Promoção do lazer em áreas designadas com prática de esporte e atividades ao ar livre,
previsão de mobiliário urbano para maior comodidade e utilidade dos espaços públicos, previsão da implantação de infraestrutura de iluminação adequada, permitindo o uso contínuo dos espaços e ampliando a sensação de segurança, né? Ampla oferta de áreas verdes e de arborização. Então, aqui também, atendimento dos parâmetros mínimos de densidade arbórea para garantir um ambiente saudável e equilibrado, né? Apresentação de soluções relacionadas à drenagem, microclima e biodiversidade para a proteção do meio ambiente, né? Aqui tem outro aqui que vai ter a adoção de soluções baseadas na natureza. Coesão social, né? Valorização da diversidade cultural, ética e socioeconômica. Que medidas que o projeto está adotando para isso, né? Para assegurar essa diversidade? Tem ali, por exemplo, está trazendo uma entidade que trabalha com esses públicos, né? Para estar ali e fazer com que esse público esteja presente, né? Eu lembro que aqui no centro de São Paulo tem o Museu da Imigração, por exemplo. Então é muito importante ter essas, assegurar, né, algumas coisas âncoras que proporcionem essa diversidade, né? E medidas de mitigação, tá? Então, por exemplo, o projeto prevê o uso compartilhado de veículo, é pertinente, não é? Arquitetura verde, mobilidade ativa, né? Enfim, então a ideia aqui não é a gente chegar e dissecar a especialidade técnica de fazer um projeto para a área central, tá? Pelo contrário, a ideia é ver assim, como é que o plano que vocês estão consolidando, ele está sendo muito área central, mas está atendendo os conceitos do DUI, tá? Então esse checklist, ele tem essa finalidade de ajudar vocês a fazer essa verificação, tá, na proposição do Partido Urbanístico. Então, fico aqui à disposição aí para ver o que vocês acham, faz sentido, não faz, vai ajudar, não vai. Olha, enquanto as pessoas vão elaborando as perguntas, pode escrever, pode abrir o microfone. Eu queria dizer que me parece uma ferramenta bastante robusta, né? Acho que esse momento de catadura que você está fazendo, de curadoria dessas muitas ferramentas, é, produziu, produziu esse material que me parece bastante riquíssimo e fico pensando que talvez fosse interessante não só incluir linhas para atividades que porventura não tenham sido consideradas, né? Mas talvez uma coluna onde tenha as referências desses documentos orientadores, porque eu acho que para as apresentações, não agora necessariamente, mas para apresentações futuras pode ser interessante, né? Trazer essas referências. Jonathan está aqui dizendo que é muito completa a tabela e ela vai ajudar bastante. Mais alguém gostaria de falar, de trazer dúvidas, questões de como recebem essa ferramenta que Daniel nos apresenta? Ela é para ajudar a fazer essa verificação, mas também sair um pouco da zona de conforto, no sentido assim, não no mau sentido, mas assim, no seguinte aspecto. Às vezes a gente senta, né, está dentro de uma iniciativa que tem um propósito aqui de colocar um olhar diferente, né, sobre a intervenção no território, ela ser de fato um desenvolvimento urbano integrado. E quando a gente vai lá e escolhe o território, de repente a gente pega uma série de vícios de práticas que a gente já adota, né, de desenvolver um projeto setorial, tá? Então aqui eu acho que o esforço é de esgarçar mesmo assim essa metodologia setorial para fazer com que ela comece a caber nela, né, as outras dimensões, né, começar a incluir outros temas, né. Então a ideia é essa mesmo, tá? Nesse momento para vocês fazerem essa checagem e conseguirem, porque tem medidas, pessoal, que elas são de produto, né? De assim, aqui vai ter um parque, aqui vai ter habitação. Isso são coisas muito claras. E tem coisas de processo, né? De como vai ser feito, de como vai ser consultado, de como vai ser desenvolvido. Então, essas coisas de processo também precisam ser mostradas. Que a segunda dimensão do DUI
é uma dimensão de processo. Na integração multinível, é o processo pelo qual você vai passar, né, a fazer ações, práticas, articulações que vão mudar o resultado final do projeto, né? Você quer ver uma coisa? Ontem teve uma pessoa que me perguntou o seguinte: o projeto que eu estou desenvolvendo, ele é focado na melhoria de um território para crianças. A inclusão de ações na grade escolar das escolas municipais é uma medida aqui a ser considerada? Aí eu coloquei para ela o seguinte: olha, para a etapa de implementação do projeto, de formulação e implementação do projeto, provavelmente não. Mas o DUI, né, ele pressupõe que lá na ponta, depois que você implementou, você precisa prever medidas que proporcionem um forte engajamento da comunidade para ser dona daquele projeto. Gostar da praça que foi feita, gostar do equipamento social que foi gerado, né? Então, assim, nesse contexto, essa medida que ela estava prevendo é uma medida que pode gerar uma forte apropriação do espaço, né? Ou seja, envolver as escolas municipais, né, em estar utilizando aqueles espaços, né, e na própria grade do ensino ter as questões que estão sendo pensadas para aquele projeto. Então, sim, né, pode ser pensado naquele contexto, né? E só que não como uma atividade de obra, né, de implementação, uma ação, mas como uma ação pós. Ó, lá no final, depois, para a gente ter uma estratégia de apropriação e engajamento da comunidade, né, eu vou prever aquilo. E aí, o que que é legal? Eu posso envolver as escolas municipais na fase de planejamento. Eu posso envolver as crianças no debate da fase de planejamento no processo participativo, né? E aí tem uma outra coisa, parece que vocês precisam apresentar ações de curto, médio e longo prazo, tá? Então, assim, apenas como uma sugestão de iluminação do que poderia ser curto, médio e longo prazo, tá? Eu entendo que curto prazo para a administração municipal é uma coisa de 2 anos, né? Ou seja, final de 2026 talvez seja um curto prazo, né? Uma coisa meio imediata, meio coisa que você vai alavancar ali já no primeiro ano. Médio prazo, né? Eu acho bem razoável o médio prazo ser 2030, por conta da Agenda 2030, né? Os ODS falam, até 2030 a gente está num patamar, né, de uma série de metas. Eu acho bem legal o médio prazo ser 2030. Daqui para 2030 são 4 anos. Desculpa, são 5 anos, né? 4 anos e meio, né? Então, é médio prazo, quer dizer, como é que eu vou estar ali na hora que fizer um relatório das metas do ODS? Pô, caramba, será que eu consigo, né? Então, eu acho que é legal, no meu modo de ver, hoje, as administrações municipais olharem o médio prazo com cravando 2030, né? E talvez o longo prazo seja esse ciclo decenal, que é um plano diretor do Estatuto da Cidade. Não sei se é o melhor prazo, mas, de certa forma, é 2 gestões e meia, né? Uma década. O censo é feito a cada década, né? Então, talvez uma década seja uma coisa interessante para você medir resultados de longo prazo, né? E então também, ó, até ontem apareceu assim, uma pessoa falou: "Puxa, eu estou prevendo o meu projeto tem muita ação de urbanismo tático, né?" Mas daí a gente estava conversando, o urbanismo tático no projeto dela é uma fase inicial, né? Inclusive com efeito demonstrativo, né? E que depois ela vai querer fazer algumas intervenções, depois ampliar o território para fazer isso para alargar as ações no território. Então tá aí, tá pronto. Ela tem assim um planejamento de ações no tempo, né? Considerando complexidade das intervenções e abrangência territorial, né? Então, desculpa, eu já fui emendando, que era só para assim, eu acho que na semana que vem vocês vão ter que abordar essa questão dos prazos, né? Teu áudio tá desligado, Cássio. Poxa vida, agora deu, né? A gente tem um outro comentário de Frederico dizendo do entusiasmo com esse material.
diversos aspectos que normalmente não são considerados na hora do planejamento, eles vêm à tona com esse material, né, com essa ferramenta. E tem outras pessoas curtindo o comentário, mas foi Daniel quem fez isso. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? É verdade, tem outras pessoas, porque Pedro também curtiu. Tô achando que deve estar frio lá onde eles estão, viu, Cássia? Tá igualzinho aqui, a gente tá Porque falando eu tô achando que bastante. congelou a mão deles. Não Eu consegue nem acho. clicar no mouse, Acho que eu estou morrendo de vontade de falar, mas estão congelados. né? Como é que vocês estão por aí? Como é que vocês recebem essa ferramenta? Ela vai ser importante para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, ou não? Assim, Daniel, reveja aí, reveja essa ferramenta, porque tudo que tem nela a gente já tinha pensado. Como é que chega nessa tarde, provavelmente fria? Não sei, porque o Brasil é grande, né? Tipo assim, aqui em São Paulo tá frio, mas eu não sei como é que estão os outros lugares. Deixa eu perguntar aqui, assim, já que o pessoal voluntariamente não fala, a gente pergunta pro pessoal, né? Vitória da Conquista que abriu a câmera. Abriu justamente para falar, Daniel. Perfeito. Que Vocês mais falaram na última também. bacana. Encosta aqui, Gil, rapidinho. Nós estamos aqui falando de Vitória da Conquista, assim como em boa parte do Brasil, aqui também está um pouco frio, né? Retornamos agora dos festejos juninos. Então, nós trabalhamos nas últimas semanas, né, a respeito do nosso projeto chamado Centro Vivo, em que ele pretende, né, trazer Vitória da Conquista, o centro de Vitória da Conquista, com mais utilidade durante o dia e a noite, visto que é um lugar que dispõe de muita infraestrutura e que a gente vê em diversos centros, a morte desses centros urbanos, principalmente em questões comerciais. Então, a gente trazendo mais infraestrutura, mais a acessibilidade, a questão ambiental discutida e principalmente mobilidade urbana, a gente consegue trazer mais vida ao nosso centro, não deixando de lado as questões sociais e culturais aqui em Vitória da Conquista. Nós temos dentro do nosso centro urbano o centro tradicional e histórico. Então, a gente quer trazer mais vida a esses espaços também, para que a gente tenha uma sobrevida dessa condição e mobilizar, né, de fato, as questões urbanísticas aqui em Conquista, tá? Nós temos um material, a gente fez em cima dos slides, com diversos mapas e com diversas discussões, principalmente vinculadas aos ODS, visto que é uma política que nós discutimos aqui, dentro das nossas políticas do plano plurianual. Se quiser falar alguma coisa, Lúcia. Isso. Aqui em Vitória da Conquista, a gente já está bem adiantada na questão da localização e do alinhamento dos ODS nas políticas públicas, né? Nós estamos com um comitê técnico trabalhando sobre a perspectiva da construção e identificação dos indicadores, construção de cenários, de diagnósticos. Recentemente, né, tivemos a promulgação da lei que faz a adesão à Agenda 2030 e que coloca as diretrizes, né, de todas as políticas públicas vinculadas ao atendimento das metas dos agora, né, 18 ODS que a gente tem aqui. Então, assim, a gente está trabalhando sobre essa perspectiva, então dá para acompanhar que muito do que é dito, do que é, né, citado nas aulas e nas apresentações, dialogam muito também com as nossas próprias perspectivas aqui municipais, enquanto desenvolvimento de políticas públicas. Quer falar, João? Não? Não, não. Então, Daniel, um dos pontos que a gente discute aqui em Conquista, e estávamos falando, que inclusive esse material que vocês vão disponibilizar a respeito da tabela vai nos ajudar bastante. Até seria interessante se tivesse sido disponibilizado antes, né? Que a gente teria mais dinâmica com esse material e, enfim. A gente discute também e precisa de mais dados, né? O que a gente tem falado aqui em alguns momentos, a falta de dados, não somente aqui em Vitória da Conquista, mas também em outros municípios que nós vimos aqui nas discussões, eles trazem alguns entraves no nosso planejamento urbano e principalmente vinculado às questões econômicas e também sociais. Conquista hoje ela tem uma política social muito interessante, mas que a gente não dispõe de dados disponíveis às outras secretarias, né? Nós estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura, Ludmila do Meio Ambiente, então a gente precisa de dados de outras secretarias. Então essas buscas demandam certo tempo.
Nós estávamos discutindo aqui a respeito da população em situação de rua. Então, como que a gente vai tratar essa população dentro do nosso projeto, né? O Centro Vivo. Então, a gente já está marcando algumas reuniões com outras secretarias, a questão de levantamento de dados junto à CDL do município, né? A gente que tenha dados da economia, de quantos Os imóveis imóveis estão fechados. É. fechando, porque a gente vê também uma morte na questão econômica em alguns centros de algumas cidades. O e-commerce está trazendo certos impactos para essas regiões e a nossa também logo mais vai ser impactada. Muitas lojas têm fechado, então as pessoas não estão tendo interesse também de participar, de fazer suas compras no centro da cidade, aqui em Conquista. E Vitória da Conquista ela é um núcleo, né? Ela é um polo regional, é um entroncamento comercial gigantesco aqui no norte de Minas e sudoeste da Bahia. Então a gente precisa, não pode deixar isso morrer. Então, nossa economia também ela se baseia em cima disso. Então, vem nosso dever como urbanistas também procurar algumas situações para que possamos resolver isso. Reverter, né? Então, diante do nosso projeto, olha, a gente também discute esses condicionamentos, né? Nós vimos também as condições de. Eu estive no IPUC em Curitiba há um tempo atrás e vi algumas políticas que eles trataram diretamente vinculado a legislação urbanística. Então, a gente está trazendo algumas ideias como essa para a Conquista, também que a gente possa propiciar mais fachadas ativas, que a gente possa trazer mais uso misto dentro do nosso centro comercial, e mais, principalmente, acessibilidade, que as pessoas usufruam desses espaços à noite, de dia. E como medida mitigatória também, nós temos um rio que foi canalizado aqui em Vitória da Conquista. Ele nasce na serra, que é a Serra do Periperi, e ele foi canalizado por baixo de todo o centro de Vitória da Conquista. Então a gente propõe, assim como quando ele sai e vê, entre aspas, né, a luz do sol, já degradado, então essa água é extremamente poluída. A gente está com um projeto também do Parque do Rio Verruga. Então a gente prevê uma reestruturação de toda essa área, né, com parques, com equipamento. Então, seria, na verdade, um parque linear que nós trabalhamos diretamente com a equipe de Jaime Lerner, né? Nós desenvolvemos esse projeto entre 2019 e 2020, e a gente une também essa proposta do Centro Vivo e dialogando diretamente com esse projeto, esse master plan que foi feito junto à equipe de Lerner lá em Curitiba. Obrigada. Eu te perguntar, como é que é a topografia, o relevo na área de projeto de vocês? Bom, basicamente, o centro da cidade ele não dispõe de uma topografia muito complexa, né? Ele não é plano, mas também ele não é muito acidentado. A exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem diversos montes e tal. Aqui em Conquista, ele é bem plano, por sinal. A gente tem uma topografia um pouco diferente, onde havia esse eixo do rio, né? Então, toda a questão que vincula a drenagem, a gente tem certos prejuízos aí. Então, ao longo do tempo, não foram tratadas. É um desafio nosso, aqui em Vitória da Conquista. Então, Custo muito alto, né? com assoreamento da serra, o avanço descontrolado do adensamento, sem planejamento urbano eficaz, em algumas décadas atrás, nos trazem esses problemas hoje para cá. Então, a topografia, por mais que não seja tão acidentada, querendo ou não, a gente tem um volume de águas pluviais que atinge diretamente o nosso centro comercial. Então, durante o período de chuva, com chuvas intensas, sim, nós temos problemas. E é um dos pontos que a gente está discutindo lá no nosso caderno. Não sei se você conseguiu ter acesso a algum desses materiais, a gente traz essas problemáticas. Ainda não tive acesso, ainda não vi. Certo. Inclusive, semana que vem, quero ver se eu acompanho a apresentação de vocês. Uhum. Não é minha função, como educador ali, estar necessariamente fazendo nenhum tipo de avaliação, mas é mais curiosidade mesmo para conhecer, né? Porque a gente precisa olhar o território, precisa entender o contexto, né? Cada município vai ter suas questões e peculiaridades, né? Não, perfeito. Eu acho, obrigado por vocês ponderarem. E aí, assim, eu acho que essa questão de esvaziamento de área central, né, de perda de interesse econômico pelos centros tradicionais,
Isso acontece em muitas cidades, não só no Brasil, mundo afora, né? É, tem umas, eu acho que tem alguns trabalhos que buscaram explicar esse fenômeno, né? Por que que isso acontece, né? É, eu, eu gosto, não é que eu gosto, mas eu acho que talvez tenha um aspecto muito importante, que é uma das bases do trabalho do Flávio Vilaça, né? Que ele vai falar que um dos fatores cruciais para isso é a elite sair dessa área central, né? Em várias cidades isso acontece. Não sei se é o caso de Vitória da Conquista, né? Então, assim, a moradia da elite, o lugar de trabalho da elite, etc., ele abandona o centro e vai para outra centralidade, vai para outro bairro, né, para se desenvolver. Então, tem muitas cidades que estão com um grande desafio, que é fazer a ressignificação desses espaços, né? Fazer retrofit. Uhum. Não é construir coisas novas, né? Mas é transformar aquilo que existe, né? E, claro, se você pegar uma edificação existente e fazer a transformação é sempre mais caro, né? Então, se você não tiver... aí eu acho que é uma coisa que transcende o projeto do DUI, né? Que é uma política pública, que é uma coisa mais estruturada. Se você não tem programas públicos que vão ajudar, né? Que vai mudar a norma, que vai priorizar da agilidade na aprovação de projeto, que vai buscar parceiro interessado, que vai talvez a prefeitura vai pegar ali dois imóveis e fazer assim bancar que tem uma PPP para instalar, por exemplo, uma atividade geradora de evento ali, ou um centro gastronômico, alguma coisa, né? De não fazer esse tipo de coisa, né? É, realmente interferindo na produção, às vezes isso não vai adiante, a transformação ela não decola, né? Então, eu tô falando isso porque eu acho que isso deve ser muito comum nas cidades que estão olhando para o centro, né? Algumas talvez até tenham um centro bem dinâmico, né? Em termos de atividade econômica ou até de vida, né? Mas talvez seja muito comum esse problema do esvaziamento, do desinteresse pelo centro. Sim. Nós estamos trabalhando com algumas etapas, né, diante do projeto. A gente tem que ter pé no chão também, saber que a gente demanda financiamentos. Nós já estamos buscando financiamentos de melhoria para drenagem pluvial aqui na área do Centro de Conquista e a gente distribui, né? A partir do centro tradicional, o centro histórico, a gente vai ampliando essas etapas com o que é mais importante no momento: melhorias em acessibilidade, melhorias em mobilidade urbana. Nós temos uma peculiaridade aqui no centro, desconheço de algumas outras regiões, é que toda malha viária do município, e principalmente de transporte, ela é ligada diretamente ao centro. Transporte rural, transporte intermunicipal, o transporte urbano municipal também está totalmente vinculado a uma estação de transbordo no meio do centro de Vitória da Conquista. Então, em questões de mobilidade, horários de pico, é um problema enorme. Nós estamos iniciando os trabalhos do plano de mobilidade urbana aqui em Conquista, então isso tende a gente discutir melhor através dessas políticas com a mobilidade urbana. Então, a gente tem muito problema a resolver aqui. E a gente tem usufruído dessas atividades e dessas informações que vocês trazem através desse curso, para que a gente consiga ter uma outra amplitude e outra visão de certos problemas e que a gente consiga discutir nesses momentos com outros municípios como é que vocês resolveram isso, como é que a gente pode contribuir com vocês e como vocês podem contribuir com a gente. Essa troca é incrível. Esses momentos de discussões que são abertos se o pessoal conseguisse discutir ainda mais, eu acho que todo mundo ganharia, né? É até gostoso a gente discutir com outras cidades e ver, poxa, eu também tenho esse problema. A gente poderia até discutir juntos, então isso é fantástico. Cássia, se houver essa possibilidade depois, quem sabe, com os participantes, seria incrível. Não, legal. Dialogando com o que você trouxe, não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra, mas como não levantou a mão, eu vou tocando aqui, tá? É, eu acho assim, eu estou envolvido lá num projeto no município de Congonhas, em Minas Gerais,
Congonhas ele tem uma peculiaridade, né, que são 16, 18 barragens de infraestrutura de barragens, né, relacionadas à mineração, beneficiamento, e que toda a população está jusante, né? Então você tem a área central de Congonhas, ela tem os elementos tombados, eles estão no topo de morro, que a princípio não teria um problema necessariamente com questão de risco hidrológico ou a própria questão do rompimento de barragem da mineração, mas tem um centro popular, onde está a prefeitura, onde está a Câmara, onde estão as principais atividades, que ali é um lugar que, se romper as barragens, destrói muita coisa, né? E eles têm um sistema viário extremamente estrangulado, um sistema edificado muito consolidado, de forma que é muito difícil você pensar em alargamento das vias ali, né? E uma das coisas que a gente está estudando lá, porque também está fazendo um plano de mobilidade, é o seguinte: primeiro, tem uma coisa que tem muito comum nas cidades, que é estacionamento no meio-fio, né? Isso tem é muito recorrente, eu não sei se em Vitória da Conquista isso acontece, né? Mas ali a ideia tá, uma das coisas que a gente está propondo é realmente te retirar principalmente das coletoras ali, e até de algumas vias locais, o estacionamento no meio-fio, e trazer esse estacionamento, além de evitar o uso do carro, mudar a circulação dele na área central, mas deixar que esse carro estacione dentro de bolsões de estacionamento em áreas públicas ou privadas, né? Que aí você tira ele do meio-fio e você começa ali a redesenhar um pouco esse espaço público, mesmo que às vezes você está ganhando um palmo, né? Mas um palmo largando uma calçada no espaço que você tem uma calçada de 50, 60 centímetros, já é um ganho considerável, né? Então você consegue fazer ali várias intervenções de melhoria do espaço público e que você possa até fazer ele compartilhado, né? Ou seja, não precisa ser necessariamente só um. Então tem aquelas soluções, por exemplo, você fazer o leito carroçável no mesmo nível da calçada, e a drenagem ali na parte de baixo, de forma que você faz o condicionamento da circulação dos veículos só para o balizador, enfim. Em algumas vias dá para fazer isso, a gente está estudando isso lá, né? Então você estava falando a questão aí de mobilidade, me lembrei disso. E só um comentário também que eu queria fazer é o seguinte: tem uma discussão que talvez vários municípios já passaram ou vão passar, que é os efeitos da lei de liberdade econômica nos zoneamentos e nos planos diretores, tá? O que que eu estou falando? Tem uma coisa na lei de liberdade econômica que é o seguinte: eliminação de ato autorizativo de instalação de atividade de baixo risco nas cidades. O que for de baixo risco, pelo que está na lei federal, não precisa de ato autorizativo, não precisa de licença de funcionamento, licença de instalação, não precisa de ato autorizativo. Isso é uma coisa muito polêmica, tá? Mas, grosso modo, o que que vai acontecer? São as leis de zoneamento que, ao definirem o que é baixo risco, vão acabar facilitando com que essas atividades sejam instaladas, né? Então, uma coisa para ser pensada também é nessas áreas centrais, onde você talvez não teria um grande problema com os empreendimentos de baixo risco, talvez seja justamente talvez um espaço que você possa privilegiar a instalação dessas atividades, e colocar algumas condicionantes para que ela aconteça, tá? Então, por exemplo, eu não sei, tem alguns municípios que definiram esse conceito de baixo risco. São Paulo definiu, né, o conceito de baixo risco, que não é só aquele da lei de liberdade econômica, são questões urbanísticas relacionadas a risco. Então, talvez, assim, quando tiver esse baixo risco ali liberado, eu acho que Curitiba, o pessoal de Curitiba talvez tenha isso já também estabelecido na legislação deles, mas isso você acaba também fomentando com que facilite a instalação dessas atividades nas áreas centrais, né? Então, estou fazendo o gancho aí também. Cássia, você quer fazer algum comentário sobre o que o pessoal aqui falou de fazer essa troca entre os Bom, a gente municípios? tem esses momentos aqui para troca, e alguns outros que a gente ensaia em outras situações, né? Que é criação de grupos de WhatsApp, a gente tem outras atividades em outros projetos, por exemplo,
onde a gente oportuniza alguns encontros. Por exemplo, a gente vai fazer um tour de compostagem agora, em Florianópolis, na próxima semana. Para essa atividade, para essas comunidades agora, a gente tem alguma outra atividade prevista, Alicia, para além desses momentos de troca aqui e dos momentos em que a gente troca na ferramenta da Rebus? Eu acho que aqui é um ótimo momento para trocar mesmo. Não sei se a Alicia me ouve. Oh, Desculpa, Cássia, a gente não conseguiu escutar o que foi dito, A pergunta. a pergunta. Aí O cortou de áudio está desligado. agora está desligado, mas tem a ver com o microfone, né? Ninguém me entendeu? Foi isso? Não, eu não sei. Repete a pergunta. Na verdade, eu não fiz eu fiz uma Comentário. afirmação. Eu disse que os espaços que a gente tem de troca com as cidades previstos para essa comunidade prática, elas estão aqui, né, nesses momentos em que a gente faz um encontro imersivo, e também nas ferramentas que a gente tem na plataforma Redes. É, então, é importante que as pessoas aproveitem como têm aproveitado o pessoal da Conquista, porque eu acho que todas as vezes que eu apareço por aqui, vocês estão abrindo o microfone para dar uma contribuição, assim. É, embora a gente tenha no Polis outras oportunidades de participação. Aqui o formato dessa comunidade prática é dessa maneira. Mas a gente tem outros projetos no Polis, onde a gente oportuniza o encontro de vários municípios, como que vai acontecer nas próximas semanas em Florianópolis, onde 20 municípios vão conhecer o sistema de compostagem lá no sul. A gente também tem outros tours, né, caravanas, que a gente também realiza. Mas nessa comunidade prática, esse é o modelo que a gente tem utilizado agora. Então, o exercício é da gente conseguir trocar aqui mesmo. Perfeito, entendi. Se eu perguntar para o pessoal de Curitiba, que eu fiquei com curiosidade aqui, vocês estão. Como é que está essa questão do baixo risco aí na legislação de vocês? Oi, gente, boa tarde. A gente tem um decreto bem amplo de várias atividades de baixo risco que ele facilita, né? Ele facilita não, é mais fácil você implementar. Eu não vou saber dizer quantas atividades, mas eu sei que até durante a pandemia ele foi ampliado, mas é para a cidade inteira, ele não tem específico para o centro, né? Então, das Mas, por exemplo, atividades. baixo risco em Curitiba está dispensado de ato autorizativo, Sim, aham. então ele começa a funcionar Eu e vou, se eu achar o decreto fácil aqui, eu mando ali no chat para vocês, mas ele tem essa dispensa, né? tá. É, eu vou dar uma sugestão, que é o seguinte. Legal, obrigado. A Marília Guilhermina Já compartilhou achou mais aqui. rápido que eu. Isso, não, legal. Eu acho o seguinte, se eu tivesse no papel de vocês gestores, é, eu acho perfeito, auto-autorizativo, mas algumas cautelas necessárias. Primeiro, sempre assegurar que toda a atividade que tenha dispensado de licenciamento tem um responsável técnico pelo funcionamento dela e pela adequação das instalações para o seu funcionamento. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é exigir que ele faça uma comunicação oficial para a prefeitura de que ele está funcionando uma determinada atividade, né? Ele não está pedindo autorização, ele está comunicando. Estou começando a funcionar neste imóvel com um salão de beleza, por exemplo. Acho que ele precisa comunicar e fazer upload numa plataforma das informações técnicas daquele imóvel. Ou seja, como que esse imóvel está atendendo segurança e proteção contra incêndio? Ele tem AVCB, ele tem CLCB? Esse imóvel, como é que ele está atendendo acessibilidade?
né? Ah, tem aqui o responsável técnico. Esse imóvel, ele tem, por exemplo, uma infraestrutura para a questão de descarga elétrica? Quem que é o responsável por isso, né? Eu acho que, assim, uma coisa é você dispensar que ele primeiro licencie para depois funcionar, né? Mas outra coisa ele não está dispensado de atender a legislação. Ele não está dispensado de atender os parâmetros urbanísticos, ele não está dispensado de atender segurança, higiene, acessibilidade, salubridade, tá? Iluminação, nada disso. Então, assim, acho que é um ponto importante. Eu sei que isso talvez É, extravasa um pouco a discussão nossa de área central, não, até mas no nosso decreto tem uma relação. ele prevê isso, né, de tem que cumprir essas legislações, né, a questão só até consulta prévia de localização, essas coisas, assim, é só a questão de ele não exige, né, esse licenciamento, mas bombeiro, meio ambiente, tudo isso ele tem que seguir, né, então se adequa um pouquinho nisso que você está falando, assim, né, realmente não liberar geral, digamos, você pode fazer qualquer coisa, tem algumas regrinhas, pelo menos, que você tem que ter porque senão, realmente, você acaba priorizando a questão até da desenvolvimento econômico, da ocupação de alguns lugares, mas não preza pela acessibilidade, pelo meio ambiente, pelo planejamento mais geral da cidade, ordenamento, assim, né, que a gente não pode deixar de lado, né? Sim. E aí, nessa linha, eu acho que o que pode ser pensado em área central é talvez assim, para dar uma agilidade na licenciamento ou na imediata utilização dessas áreas, talvez pensar num tratamento diferenciado do licenciamento nessas áreas, né? Então, por exemplo, se tem por exemplo, uma coisa que foi criada em São Paulo, não sei se funcionou muito bem, talvez tenha outros municípios que funcionem melhor, é um escritório integrado do órgão de preservação com a unidade de aprovação da prefeitura, para analisar esses casos de forma mais ágil, porque a melhor forma de se preservar um imóvel é dando uso para ele, né? Então, acho que esse é um ponto importante para pensar aí também nessas estratégias de projetos em áreas centrais. Legal, obrigado, viu, Alessandra? O IPUC, ele é sempre assim, né? A gente pode perguntar que eles têm lá, né? É meio posto Ipiranga, né? A gente pode ter resposta para muita coisa, mas essa questão da área central, acho que a gente está muito alinhado com todo mundo aqui que é muita dificuldade, é muita dúvida, é muito assim por onde começar, o que fazer, como, pensando no desenvolvimento integrado, assim, a gente criou um comitê, tem participação, né, da sociedade civil, de instituições, mas a gente esbarra nas mesmas dificuldades, assim, eu acho que é meio global, assim, a questão da área central, né, a gente até tem uma parte, do planejamento da mobilidade, mas específico da área central, a gente está muito alinhado, assim, está vendo que as dificuldades são muito similares, assim, né? Então é bacana, assim, essa troca, assim, né? Às vezes a gente até tem muitas respostas, até de muitos outros projetos, mas juntar tudo isso num pedaço da cidade que tem muitos desafios, ele realmente é o diferencial, assim. O de vocês pega qual área de Curitiba? Ele extrapola. A gente tem um bairro centro, né? Então ele pega o bairro centro, que é onde tem a Rua 15, que é a rua de Certo, pedestre, ele bem tradicional, pega a parte do setor histórico, que é o bairro São Francisco, e ele extrapola um pouquinho ali um pedaço do centro cívico, que é onde tem a parte ali mais, né, da prefeitura, enfim, né? Não chega até ali, mas uma parte do centro cívico. E nós pegamos estrategicamente também o mercado municipal e a rodoferroviária, que eles são bem próximos ao centro e um na frente do outro, e daí tem um eixo de transporte, e ali é uma região que a gente já identifica assim, com alguns problemas e algumas coisas que a gente quer integrar nesse projeto. Então, ele expande um pouquinho da área central, da área bairro centro, né? Ele pega o bairro centro e algumas proximidades ali que são de interesse nosso, né, de incorporar no projeto. certo. Tem várias coisas tombadas aí, provavelmente, nesse perímetro, né? É, E o, bastante, mas isso é uma coisa até acho que a minha colega Carla tá aqui, que ela trabalha mais com essa parte do patrimônio. Essa parte eu acho que a gente é uma que está mais avançada, assim, que a gente tem um procedimento
assim, já de muitos anos a questão da outorga, né, da preservação do patrimônio, mas também da prefeitura ter um projeto que se chama Rosto da Cidade, que é justamente para trabalhar em parceria com o privado para restaurar e restabelecer esses espaços. Então, nesse ponto, eu acho que a gente até nem tanta dificuldade, assim, já tem anos, assim, uma história muito grande de projetos e de preservação, né? Legal. Excelente. Obrigado mais uma vez. Então, além da Alessandra, alguém mais gostaria? Carla parece que está tentando falar. Só está com o microfone fechado, Carla. Não está conseguindo desmutar. Não vai falar, é isso? Eu acho que ela não está conseguindo tirar um monte. De fato, o sinalzinho de microfone dela está Ah, desabilitado. para mim aparece. Só parece que ele está fechado. Eu Bom, tentei abrir, mas não deu também. eu estava tentando abrir o dela, não consigo. Eu vou ler aqui a do Jonatas aqui no Ah, chat. boa. E Beatriz. Boa tarde, Daniel. Aqui em Campina Grande nós temos um grande acervo de patrimônio arquitetônico, inclusive um dos maiores acervos de Art Deco do Brasil. Considerando o valor histórico, cultural e urbanístico desses bens, você poderia comentar sobre estratégias que poderiam contribuir para sua recuperação, valorização e preservação? Quais caminhos você enxerga como mais viáveis para mobilizar recursos, engajar a sociedade e integrar essas edificações aos processos de desenvolvimento urbano integrado? Legal. Não, é, olha, a gente tem a provavelmente talvez a Carla fosse comentar, tem a transferência do direito de construir, alguns municípios utilizam, né? Eu acho que ele é um instrumento que funciona quando você tem uma dinâmica imobiliária no município relativamente forte e que você substitui essa dinâmica, ou seja, você tem um instrumento como o solo criado, a outorga onerosa, e que, ao invés de pagar a contrapartida para uma prefeitura, vai ter, por exemplo, pagamento para preservação de um patrimônio. Você transfere, né? Esse é um mecanismo que vários municípios utilizam, mas, novamente, acho que são municípios que têm uma certa dinâmica imobiliária, tá? Então, para seu funcionamento. Então, é uma maneira de você criar uma ferramenta que ajuda na preservação, usando, na verdade, um recurso que seria pago pela outorga, que ao invés de ir para a prefeitura, ele iria para fazer as ações de restauro, né? Ah, eu acho que é muito importante que eu não sei em que medida que as prefeituras estão colocando nos seus orçamentos municipais a própria ação pública executando a preservação desses imóveis. Por exemplo, ao invés de você prever a instalação, o funcionamento de equipamento público num imóvel novo ou no imóvel alugado, pegar o imóvel tombado, né, e adaptar esse imóvel para esse funcionamento, né? Então, uma parte, eu acho, vamos dizer assim, da dinamização, né, da utilização desses bens, desses imóveis, acho que tem que ser por ação pública mesmo. E claro, dá mais trabalho, o projeto ele é sempre mais demorado, tem que fazer o restauro, tem que envolver equipe, é muito mais custoso, claro que é, né? E o grande desafio que eu acho que está na preservação, geralmente, é o seguinte: quando você tem pequenos proprietários desses bens que eles não têm recurso para eles bancarem esse restauro, né? E essa transformação. Uma coisa é você ter uma igreja, né? Uma grande entidade que ela é dona de um patrimônio, de um imóvel e que ela tem uma condição ali de fazer até empréstimos ou tal para ela fazer a recuperação. Outra coisa é o pequeno proprietário, né? Então eu acho que essas iniciativas públicas têm que ajudar os pequenos proprietários, né? Então assim, o instrumento da transferência de direito de construir é um instrumento que
ele tem que ser desenhado no plano diretor. Então, é no momento de revisão do plano diretor, e não quando você vai estruturar um projeto desse, né? Então, se a TDC não está bem estruturada no município, não acho que é muito o caso de você utilizar no projeto, né? Porque o projeto teria que fazer uma alteração no plano diretor, e não é o caso, tá? Ah, mas eu acho que uma das questões é essa, né? Acho que tem que ter ação pública, né? E também acho que cabe você criar algumas iniciativas de atração de investimento privado, né? Então, você pode atrair investimento privado por facilitação de processos, redução de burocracia, ah, por alguns incentivos fiscais, também isso pode ser aplicado, mas também incentivo fiscal depende de alteração normativa. Não é um projeto que vai mudar incentivos fiscal, você tem que prever isso, organizar isso na lei, passa pela Câmara, é sempre um processo mais longo, tá? Mas eu acho que você pode prever algumas ações em que você, por exemplo, envolve a iniciativa privada, faz toda uma articulação para ter uma aprovação mais expedita, ágil, né? Para você conseguir, por exemplo, começar a atrair investimento para esses imóveis, né? Então, no meu modo de ver, um projeto de DUI, ao ter dentro do seu território bens tombados, ele precisa definir uma estratégia de como equacionar a boa preservação de todos esses imóveis, tá? Então, prever como que isso vai ser feito, uma solução para todos eles dentro do território de projeto. Acho que essa é uma coisa importante. Então, tem imóvel que está mais deteriorado que outros. Para esses mais deteriorados é que talvez tenha que prever um tipo de ajuda, né? Um tipo de ação mais específica. Isenção de IPTU, né? Então, exatamente, eu acho que um IPTU defasado, né? Aquele IPTU que você paga lá, assim, sabe, nem R$ 100 por mês, se você dá o desconto de IPTU, não vai fazer efeito nenhum. Então, primeira coisa, políticas de isenções fiscais e tributárias, elas têm eficácia quando você tem uma boa base de atualização de IPTU. Então, puxa, o IPTU é caro nas áreas centrais. Então, de fato, quando você tem uma isenção de IPTU ali, vai ter um efeito grande, né? Ou relevante, pelo menos. Então, primeira coisa a avaliar é isso, assim, se eu vou dar um incentivo que ele não, beleza, já é barato o IPTU, vou dar um incentivo que não vai dar efeito nenhum, tá? Mas tem outros incentivos que também podem ser concedidos, né? ISS, por exemplo, é um incentivo que pode ser pensado também, que é de abrangência municipal. Ah, e também, assim, taxa de aprovação. Tem município que tem taxa de aprovação elevada, você pode reduzir a taxa de aprovação para retrofit, por exemplo, né? E também prever no imóvel que fizer retrofit de equipamento de imóvel tombado ou com algum grau de tombamento, de preservação, prever algum tipo de medida facilitadora, né? Seja para mudança de uso, seja para adequação da edificação, né? Eu acho que isso pode ser previsto no projeto, eu acho que é uma coisa que talvez funcione. Mas tem que avaliar em cada caso no município, tá? E às vezes, se o imóvel é tombado pelo IFAM, não adianta você prever facilidades no município que talvez vai travar lá no IFAM, né? Então, talvez se tiver uma ação, por exemplo, de um escritório integrado com o IFAM, né, que o IFAM, por exemplo, tem um projeto que agiliza essa análise, talvez seja uma vantagem para que haja investimento nesse território de projeto. Não sei se a Carla quer falar. Ela quer sim. Ela sinalizou que o microfone está funcionando. E Oi. aí, assim, eu saquei que essa comunidade aqui começa a ir esquentando e vai querendo falar, vai começando a participar no chat, vai abrindo o microfone, mas a gente está chegando no final, então vou propor que a gente tenha mais tempo nas próximas. Mentira, vou tentar que a gente faça aquecimentos prévios para todo mundo ficar em ponto de bala na hora da gente começar a conversar. Carla pode falar, Carla é a última inscrita, aí depois eu vou pedir para o Daniel fazer uma fala final para que eu apresente o exercício da próxima semana, tá certo? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Desculpe, eu tive problema com dois equipamentos, só esse aqui funcionou. Mas assim,
falando sobre a questão do patrimônio histórico. A gente tem uma política de preservação de patrimônio desde a década de 70 aqui em Curitiba, quando a gente cadastrou todas as edificações históricas mais relevantes de Curitiba, que são chamadas de unidade de interesse de preservação, e a gente vem acompanhando essas unidades ao longo de todos esses anos. Para a preservação desse conjunto, a gente tem os incentivos fiscais e os incentivos construtivos, como o Daniel mencionou, que seria a transferência do direito de construir. É feito um cálculo, então, do potencial que se poderia construir no lote dessas edificações, e isso é, digamos, cedido ao proprietário que negocia esse documento no mercado, com empreendedores que têm a intenção, então, de aumentar realmente a construção, o número de pavimentos em determinadas regiões da cidade onde isso já está previsto. Então, e assim, claro, esse valor que é destinado à venda do potencial, ele só pode ser revertido para a restauração do imóvel e, e existe um acompanhamento nesses gastos em relação à intervenção. Então, a prefeitura acompanha, à medida que esse valor está sendo, digamos, cedido ao proprietário, é acompanhado se ele está realmente restaurando o imóvel. E essa venda de potencial construtivo, ela é feita a cada 15 anos. Não era assim, foi recentemente, então, aprovada essa nova lei, onde ele tem o direito desse potencial a cada 15 anos. Quanto a esse valor, hoje ele está um pouco defasado. Quando foi criado o potencial construtivo para as unidades históricas, ele realmente tinha um valor, ele tinha um mercado muito destinado a ele, né? Hoje a gente tem essa venda de potencial dos monumentos, das edificações históricas que concorre com outros potenciais na cidade. Então, muitas vezes não está muito interessante para o proprietário, às vezes o valor não chega a cobrir totalmente a restauração, está um pouco defasado, a gente está tentando revisar um pouco esse instrumento agora, nesse momento. E a gente tem realmente os incentivos fiscais com a redução de IPTU. E é feita, então, uma análise, existe um setor dentro do IPUC, o setor de patrimônio histórico, que faz análise de todos os projetos de intervenção nessas unidades históricas. Existe um rigor maior, então, para essas avaliações, no sentido de que, assim, a intenção é a preservação, então não é tudo que se pode fazer, né? E conforme o estado a condição desse imóvel, existe uma redução de IPTU ou até isenção total. Se o imóvel estiver totalmente preservado e restaurado, existe a isenção de IPTU para esses imóveis. Eu acho que, basicamente, são esses dois instrumentos que a gente tem atualmente. Só rapidamente, Carla, tem também né, que até o próprio Daniel comentou de a própria prefeitura investir, né? O último que eu lembrei foi o estúdio Riachuelo, que era um casarão e que foi dado um novo uso pela própria prefeitura, né? A prefeitura também investindo nesse uso dos espaços, né? Isso mesmo. A Alessandra até comentou desse programa Rosto da Cidade, que a gente iniciou em 2018, com 4 ações principais, que é a requalificação de ruas emblemáticas da cidade, a restauração de imóveis públicos, sempre buscando novos usos, a pintura dos conjuntos históricos relevantes da cidade, totalmente executado pela prefeitura, e eventos que a gente tem promovido na área central para você trazer, então, a permanência das pessoas no espaço público. E essa restauração de imóveis públicos nossos, municipais e até imóveis estaduais, a gente restaura sempre com essa intenção de buscar um uso que seja interessante para requalificação também do entorno dessas edificações. Então, recentemente, a gente tem um exemplo de um quartel que foi sempre buscando essa reciclagem do uso, né? Era um antigo quartel que foi transformado num cinema de rua, em uma escola de cinema, e um antigo pensionato que foi transformado recentemente, inauguramos em março, em uma escola de jogos, uma escola pública de jogos e animação. Bem como a gente tem outros exemplos, o Belvedere, que era uma edificação também que foi construída para ser um mirante na cidade, que a gente cedeu à Academia Paranense de Letras e um café do Senac no térreo. Então foram 3 bons exemplos que a gente conseguiu não só a restauração do imóvel, mas a requalificação dos seus entornos. Perfeito, Carla, obrigado.
Eu compartilhei aqui no chat uma dissertação de mestrado da experiência de São Paulo, que além de mastigar a legislação, vai mostrar a experiência recente. Tem o case aqui não sei se vocês conhecem o Parque Augusta, ou já ouviram falar no Parque Augusta em São Paulo. O Parque Augusta ele foi totalmente implementado via transferência de direito de construir mediante doação, né? O privado doou para a prefeitura e para virar parque, ganhou a transferência do direito de construir e ele teve o encargo de implementar o parque, executar o parque, né? Então, nessa dissertação conta como é que foi esse processo. Eu também coloquei aqui uma outra, que é no site do Capacidades, do Governo Federal, do Ministério das Cidades, tem uma série de cadernos técnicos de regulamentação e implementação de instrumentos. Tem sobre o WAVE, outorga onerosa, operação urbana, e tem também sobre a transferência do direito de construir, né? O Pedro aqui compartilhou no chat, né? No Tocantins, no que se refere à questão de ações direcionadas à conservação e instalação das áreas históricas do Estado, criou-se um projeto em parceria com as instituições de ensino, pesquisa e extensão, o IFAM, Fundação de Amparo à Pesquisa e os proprietários desse imóvel. Trata-se do canteiro modelo de conservação. Que legal, legal. Eu vou salvar aqui a experiência, porque depois a gente sai da reunião, né? E não consegue mais ver. Vou salvar aqui o link para depois eu olhar com calma. Obrigado, viu, Pedro? Compartilhar. É, bem legal, obrigado. Bom, eu acho assim, só reforçando, né? de- eu falo para vocês assim, transferência de direito de construir não é um instrumento muito potente, mas ele é um instrumento relativamente sofisticado para implementar, porque você tem que ter a regra tem que ficar muito claro para quem vai vender, comprar direitos de construir, como é que vai ser o procedimento, né? A regra é muito clara, eu acho que uma política que tem que ser construída no município. Em São Paulo, isso é implementado há muitos anos, em Curitiba, muitos anos ainda, né? Muito mais tempo. E acho que é só um ponto de atenção. E assim, não adianta você fazer transferência de direito de construir no município que tem baixa dinâmica imobiliária. Tá? Eu acho que é um instrumento que não vai ser muito eficaz, né? É mais eficaz você ter outras formas de compensação e aí a prefeitura talvez ser um agente bastante indutor da melhoria desses imóveis, né? Tombados dentro de território de projeto ou em outros contextos, tá? Mas assim, eu vou então finalizar aqui minha contribuição, fazer alguns comentários para vocês. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que tem algumas cidades fora do Brasil que praticam com maior êxito, que é um pouco essa história do governo ele ir atrás de investidores, fazer uma articulação com investidores para eles atuarem no território, né? A gente não tem muito esse costume, a gente talvez assim, às vezes até confunde, né, o interesse público com uma iniciativa como essa, mas tem municípios, por exemplo, que têm secretarias municipais de inovação em desenvolvimento econômico, por exemplo, que realmente vai buscar parceiros que vão fazer investimentos na cidade. Trazer uma bandeira de um hotel, por exemplo, estratégica para o centro, trazer, por exemplo, um conjunto de investidores numa área gastronômica, e atrás, de fato, não é simplesmente alterar regras e ficar ali aguardando que venham as empresas. Você precisa fazer um roadshow. Você precisa, sabe assim, circular e correr atrás, bater na porta e ver, pô, se você não quer vir trazer, né, o seu hotel para cá, você não quer fazer uma unidade aqui, funciona, como é que funciona? E aí eu acho que esse tipo de coisa é importante, porque quando você procura esse tipo de parceiro, né, você começa a entender assim, o que tipo de expectativa ele tem, né, em relação àquele contexto, naquele município, que expectativa ele tem da autoridade local, que expectativa é que ele tem de outros parceiros. Ele não está investindo por quê? Porque é burocrático?
porque o mercado não é bom, né? Então, ter esse entendimento é uma coisa importante. Eu acho que essa é uma discussão importante para as áreas centrais, né? Eu acho que ter esse tipo de entendimento. Então, um ponto importante talvez é prever um pouco essa ação mais prospectiva de investimentos, né, de potenciais investidores para esses territórios, né, de áreas centrais, de acordo, evidentemente, com e seguindo uma série de cautelas, né? Quer dizer, não adianta você trazer um empreendimento imobiliário que vai fazer uma gentrificação, né? A ideia não é essa, tá? Mas eu acho que em muitos casos é importante pensar assim, pô, tem algum tipo de empresa que talvez se encaixe melhor aqui, né, na área central, que é, seja mais pertinente para cada cidade? Uma cidade de interesse turístico, por exemplo, vai ter um viés. Uma cidade que não tem interesse turístico, mas seja um polo regional, vai ter, né, outro tipo de prestação de serviço, né? Então, ver como é que a cidade está nessa questão da rede de influência das cidades, do IBGE, por exemplo, é importante. E aí, só para então finalizar aqui, né, esse é o comentário, eu queria desejar para vocês boa sorte na finalização dos trabalhos aí para a semana que vem, né, que eu acho que vocês vão ter um momento de apresentação. E só mais um alerta, né, usem o checklist para fazer uma verificação. O checklist ele não é assim, olha, não é para medir e ser uma camisa de força, ele é só assim, olha, será que eu tô? Como é que eu tô? Será que poderia pensar em algumas outras coisas? E lembrem-se de quando vocês fizerem a apresentação semana que vem, fecharem as questões, fecharem o caderno, enfim, eu acho que vocês saberem mostrar como que o projeto está tratando o conceito de DUI e as três dimensões de DUI, tá bom? Obrigado pela excelente troca aí do que foi hoje, novamente, assim como foi anterior. Muito obrigada, professor Daniel. A gente fica muito feliz com todas as contribuições que você trouxe, desde a ferramenta até toda a sua experiência expressa durante as respostas, né? Gostaria de pedir licença para fazer o compartilhamento da nossa agenda de encerramento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vem minha tela. Bom, muito obrigada. Vejam só, vocês precisam para a semana que vem preparar uma apresentação de cerca de 6 minutos, é quase um pitch, né? É, no próximo encontro, mas, bom, vamos lá. Vocês precisam fazer essa apresentação de 6 minutos e responder resumidamente no fórum qual que é a proposta do projeto, quais integrações vocês estão prevendo e quais são os próximos passos. Então, o Daniel trouxe aqui, né, a tabela que vai ajudar vocês a pensarem e externalizarem quais são essas integrações e também deu uma medida do que considera curto, médio e longo prazo. Então, a ideia de vocês responderem no fórum é ajudar a gente a ir entendendo como vai se dar essas apresentações e as apresentações vão acontecer na semana que vem, no dia 30 de junho. Então, a gente tem aqui de novo, né, o prazo para compartilhamento da apresentação, qual a proposta do projeto, quais integrações e quais os próximos passos. No dia 3 de julho, de 15 às 17, temos um encontro síncrono para a apresentação dos partidos de projeto urbanístico, com equipes municipais, equipes polis e convidados. 4 de julho é o prazo final para o envio do caderno de estudos, partindo do projeto via formulário. E no dia 10 de julho é o prazo final para o preenchimento dos formulários de presença do curso assíncrono e formulário de avaliação. É importante que vocês preencham, né, todas essas etapas, atendo todas essas etapas, porque elas que vão dar acesso à mentoria. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso. Vocês, Alicia, todo mundo tem acesso a esse calendário de encerramento já? Tá na plataforma. Perfeito. Então, considerando que estão todos na plataforma, agradeço a participação de hoje, a devolutiva que vocês fizeram e a participação que vocês fizeram durante a aula do professor Daniel, e aguardo vocês
para o próximo momento de compartilhamento dos projetos. Ah, tem mensagem aqui. A gente vai disponibilizar a tabela para vocês, Pedro. Então, gente, muito obrigada. A gente aguarda que vocês lá preencham, preencham. Como é que é o nome? A plataforma. Preencham as etapas, né, do projeto. E a gente se encontra no próximo encontro. Tá certo? Abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço para todos e todas.